Lib, pode prosseguir. Senhor. Uma rodada de conversas nucleares entre o Irã e os Israel vai acontecer. Será na sexta-feira, em Roma. O que o presidente está esperando desse encontro? E se não sair um acordo dessa reunião, ele vai desistir? Bem, fico feliz que você tenha mencionado o Irã, porque eu realmente tenho uma atualização. O presidente conversou hoje com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eles tiveram uma discussão produtiva, eles discutiram muitas coisas, incluindo, é claro, o trágico tiroteio que aconteceu aqui em Washington, D.C. na noite passada, mas também conversaram sobre um possível acordo com o Irã, que o presidente acredita estar avançando na direção certa. E como o presidente me disse e já disse a todos vocês, esse acordo com o Irã pode terminar de duas maneiras. Isso pode terminar em uma solução diplomática muito positiva ou pode terminar em uma situação muito negativa para o Irã. Por isso essas conversas vão acontecer ainda esta semana. Yamiche, bom te ver. Faça a pergunta. Claro. O presidente mostrou um vídeo que, segundo ele, exibia mais de 1.000 locais de sepultamento de sul-africanos brancos que ele afirmou terem sido assassinados. Sabemos que isso não era verdade e que o vídeo não mostrava isso. Então eu gostaria de saber por que o presidente escolheu mostrar isso. Que não é verdade? Não é. O vídeo lhe mostrava um local de sepultamento. Não há comprovação de que seja esse o caso. Não, é verdade que aquele vídeo mostrava as cruzes que representam apontar. O vídeo mostrava imagens de cruzes na África do Sul sobre fazendeiros brancos que foram mortos e perseguidos politicamente por causa da cor da pele. E essas cruzes representam as vidas deles. Essas cruzes representam as vidas deles e o fato de que agora estão mortos e o governo deles não fez nada a respeito. Você está contestando que não há... O vídeo mostrou o que o presidente alegou que mostrou, porque não mostrou aquilo. Mas ainda mais, o que estou te perguntando é, quem faria isso? Então, mostrou as cruzes brancas representando pessoas que morreram por causa de perseguição racial. O vídeo que o presidente mostra e quais protocolos estão em vigor quando informações não comprovadas são divulgadas para o mundo e para líderes mundiais. O que há de não comprovado no vídeo? O vídeo mostra cruzes que representam os corpos de pessoas que foram perseguidas racialmente pelo próprio governo. Na verdade, a Associated Press de todos os lugares tem uma foto exatamente desse monumento. Na legenda da Associated Press está escrito: cada cruz marca um fazendeiro branco que foi morto em um assassinato em fazenda. Portanto, isso é comprovado não apenas por esse vídeo e pelas evidências físicas que todos viram expostas no Salão Oval, mas também por outro veículo presente nesta sala, a Associated Press. Então, você deveria discutir isso com ele se acredita que a afirmação não é comprovada. E essa é uma linha de questionamento ridícula. John, pode prosseguir. Pode ir em frente. Obrigado, Carolyn. O grande e belo projeto de lei agora vai para o Senado. Sim, vai. Muitos dos senadores republicanos prometeram emendas que vão enfraquecer bastante esse projeto. Qual é o nível de tolerância do presidente em relação a essas emendas para enfraquecê-lo? E qual será a ação tomada em relação a algumas das emendas que o presidente não deseja? Claro. Bem, o grande e belo projeto de lei tem esse nome por um motivo. Porque é um grande e belo projeto de lei que abrange praticamente tudo o que este presidente poderia desejar para o povo americano. Ele cumpre muitas das principais promessas de campanha dele, então certamente queremos ver essas promessas de campanha sendo sancionadas em lei. E como o presidente colocou em sua postagem no Truth Social esta manhã, e como ele me disse, podemos comemorar a aprovação na Câmara por algumas horas, mas agora é hora do Senado começar a trabalhar. O presidente tem um ótimo relacionamento com o senador, líder da maioria no Senado Tooney e, claro, muitos amigos do lado do Senado no Capitólio. E ele espera que eles se empenhem nesse projeto de lei e o enviem para sua mesa o mais rápido possível. Obrigado. Phil. Obrigado. Considerando que o presidente disse outro dia sobre o teto do SALT, não queremos beneficiar governadores democratas. Se o Senado reduzisse esse teto do SALT ou fizesse qualquer tipo de alteração, ele apoiaria isso? Ou é uma situação em que o que foi feito está ótimo e ele só quer aprovar assim? Bem, veja, é uma pergunta hipotética, obviamente. Negociações. Lembre o que o presidente disse. Certo, e o projeto foi aprovado, não foi? Agora está indo para o Senado, onde negociações adicionais vão acontecer e veremos como será. Miguel. Obrigado, Caroline. 2 perguntas sobre o belo projeto. Uma das promessas de campanha do presidente Trump era não haver impostos sobre a previdência social. Agora, devido às regras do Congresso, isso não pode ser incluído neste projeto. Como o presidente pretende cumprir essa promessa de campanha?
Bem, este projeto realmente tratou dos impostos para nossos idosos. Na verdade, ele permite que eles, deduzam uma quantia significativa dos seus pagamentos da Previdência Social, recebam mais dinheiro de volta, devo dizer, coloquem mais dinheiro no bolso por vários, motivos. Então, este projeto cumpre essa promessa. Essa é a visão da Casa Branca. E em segundo lugar, 2 republicanos ontem à noite votaram contra esse projeto, os congressistas Massey e Davidson. O presidente acha que eles deveriam ser desafiados nas primárias? Acredito que sim. E não acho que ele goste de ver exibicionistas no Congresso. Qual é a alternativa? Eu perguntaria a esses membros do Congresso. Eles queriam ver um aumento de impostos? Eles queriam ver nosso país ir à falência? Essa é a alternativa ao tentarem votar contra. E o presidente acredita que o Partido Republicano precisa estar unificado, e a grande maioria dos republicanos claramente está ouvindo o presidente. Eles confiam no presidente Trump como devem confiar, porque há um motivo para ele estar sentado neste salão oval. É porque ele é o líder inequívoco do Partido Republicano, e não apenas um presidente para os republicanos, mas para todos os americanos. A aprovação do presidente está no nível mais alto de todos os tempos agora, e isso é porque ele sabe como entregar resultados, e republicanos como Thomas Massie e outros deveriam prestar atenção. Estevão. Obrigado, Caroline. Aproveitando a pergunta sobre a Previdência Social, o projeto de lei inclui as promessas do presidente de abordar os impostos sobre gorjetas e horas extras. Você poderia dizer qual é a opinião dele sobre o teto de renda? Ele está satisfeito com o resultado disso? E também, em outro assunto, você pode comentar sobre a investigação que o Departamento de Justiça está conduzindo sobre Andrew Cuomo? Quanto à primeira pergunta, o presidente está satisfeito com o resultado do projeto de lei porque foi aprovado. Agora ele precisa ir ao Senado, então certamente podem ser feitas alterações. Quanto à sua segunda pergunta, eu encaminharia ao Departamento de Justiça. Carolina? Cristão. Sim. Obrigado, Caroline. Você pode explicar a decisão de mudar completamente a liderança da FEMA apenas uma semana antes do início da temporada de furacões? Você teria que perguntar ao Departamento de Segurança Interna sobre a liderança, mas certamente a administração. E eu sei que o Conselho de Segurança Nacional aqui na Casa Branca está monitorando tempestades e desastres naturais que estão acontecendo em todo o país o tempo todo. Recebemos informações sobre isso, a administração é informada sobre isso e a secretária Noem está liderando esse esforço com certeza. Posso só mudar de assunto. Só para dar continuidade sobre o Warren Davidson. Citação que ele postou. Gosto de muitas coisas no projeto de lei, mas prometer que outro vai cortar gastos não é cortar gastos. Déficits contam e este projeto de lei os aumenta. Por que isso ter primária republicana? Este projeto de lei economiza 1,6 trilhão de dólares para o contribuinte americano. Ele economiza mais do que qualquer projeto de lei que já tenha passado pelo Capitólio. Na verdade, o dobro. O próximo projeto de lei economizou 800 bilhões. Este projeto de lei economiza 1,6 trilhão de dólares. Então este é um projeto de lei muito bom para o povo americano, para o contribuinte americano. E eu acredito, como um veículo de mídia colocou em uma manchete esta manhã, acho que foi o Político, na verdade, eles escreveram que o povo americano vai ficar cheio de dinheiro quando isso for sancionado como lei. E isso é uma coisa boa para os contribuintes americanos. Isso é empolgante. Claro, pode perguntar. Caroline, o que o presidente está fazendo para garantir a aprovação no Senado até 4 de julho? Inclui eliminar benefícios juros capital próprio e tornar permanentes cortes impostos em empresas? Posição dele? Bem, veja, este projeto de lei acabou de ser aprovado na Câmara dos Representantes, então agora a nossa equipe está se preparando para as discussões com o lado do Senado no Capitólio. O presidente mais uma vez disse esta manhã que espera ver este projeto de lei em sua mesa o mais rápido possível, e ele estará envolvido no processo para aprová-lo no Senado, assim como esteve para aprová-lo na Câmara dos Representantes. Então, que tipo de garantias ele deu aos membros do Freedom Caucus para, de certa forma, assegurar que isso fosse aprovado ontem à noite? Mudanças na Fannie Mae e na Freddie Mac faziam parte desse acordo, assim como mudanças administrativas no Medicaid também? Bem, eu estava naquela reunião ontem com o presidente e o House Freedom Caucus, e ele disse a eles que quer ser um torcedor para eles, um torcedor para o Partido Republicano e para o país. E os republicanos enfrentaram um momento crucial ontem. Eles poderiam ter votado para levar o país à falência e aumentar os impostos em 4 trilhões de dólares, ou poderiam votar nesse projeto de lei grande e maravilhoso, que corta impostos e economiza dinheiro dos contribuintes americanos. E ele apresentou essa proposta a eles, e claramente eles atenderam ao chamado, porque o projeto foi aprovado ontem à noite. Claro. Caroline, então, sobre Ou melhor, nesta manhã. Dias emendam. Continue. Ligação com Netanyahu, curiosidade. O presidente mencionou, o fluxo de ajuda para Gaza. Ele está satisfeito com a situação como está agora? Não que eu saiba, mas certamente posso verificar e te informar. E então, você tem alguma reação à decisão da Suprema Corte sobre a da escola religiosa com estatuto especial hoje, assim como a decisão da juíza Coney Barrett de se declarar impedida?
Vamos te dar uma resposta especificamente sobre esse caso. Claro. Vi, você mencionou que o presidente tem uma boa relação com o líder Tooney. Ele conversou especificamente com ele sobre o plano para aprovar isso no Senado? Ele pretende ou vai entrar em contato com os republicanos que manifestaram preocupações? Não que eu saiba, ele não falou com o líder Tooney esta manhã. Ele poderia muito bem ter feito isso. Só não fui informado sobre essa ligação. Podemos verificar isso para você. O presidente conversou com o primeiro-ministro Netanyahu esta manhã. Ele também teve uma ligação com a presidente Sheinbaum esta manhã. Ele estava recebendo o seu briefing de inteligência. Ele esteve muito ocupado durante toda a manhã. Mas novamente, certamente pretende continuar ativo e engajado nessas negociações com o Senado dos Estados Unidos para aprovar esse projeto de lei. E só para dar continuidade sobre o jantar desta noite, você mencionou que não é um jantar da Casa Branca, mas o presidente é sempre o presidente e a família Trump está lucrando com isso. Então você pode explicar como isso não é o presidente usando o cargo para se beneficiar financeiramente? Bem, todos os bens do presidente estão em um fundo cego, que é administrado por seus filhos, e eu diria que um dos muitos motivos pelos quais o povo americano reelegeu este presidente para este cargo é porque ele foi um empresário muito bem-sucedido antes de abrir mão disso para servir publicamente ao nosso país. Reagan. Obrigado, Caroline. Na semana passada, o presidente disse a Brett Baier que confia em sua equipe, mas acha que a versão oficial sobre as tentativas de assassinato contra ele é, abre aspas, um pouco estranha. O vice-diretor do FBI, Dan Bongino, disse dias depois que não há conspiração a ser encontrada e, como ele mesmo disse, abre aspas, o que você está procurando simplesmente não existe. Minha pergunta é, o presidente está pessoalmente satisfeito com as investigações sobre as tentativas contra sua vida e ele concorda com o vice-diretor do FBI ou acha que há mais coisas envolvidas? Bem, na introdução da sua pergunta, você mesmo respondeu com as próprias palavras do presidente e vou deixar por isso mesmo. Caroline. Claro, pode ir, Hailey. Obrigada, Caroline. Hailey, pode ir. Obrigada. Queria fazer um acompanhamento sobre a ligação dele com o primeiro-ministro Netanyahu e o esforço para lidar com o Irã. Ele sente que tem o apoio do primeiro-ministro nesse esforço neste momento, ou o primeiro-ministro levantou preocupações para ele nessa conversa? Não vou entrar em mais detalhes sobre a conversa privada entre o presidente e o primeiro-ministro, mas certamente eles têm um bom relacionamento baseado em transparência e confiança. E o presidente deixou muito claro, não só para o primeiro-ministro Netanyahu, mas também para o mundo, que ele quer ver um acordo com o Irã se for possível chegar a um acordo. Ele não quer ter que recorrer à última opção, a opção mais severa e negativa. Ele quer ver um acordo. O presidente é um negociador e acredita fortemente na diplomacia e deixou isso claro para o primeiro-ministro, mas também para todos vocês e, francamente, para o resto do mundo. Mary. Obrigada, Caroline. 2 perguntas, uma sobre o ataque terrorista de ontem à noite e outra sobre o grande e belo projeto de lei. Você ou o presidente Trump tem alguma mensagem para políticos como Ilhan Omar, que só hoje de manhã evitou explicitamente condenar esse ato de terror? É desprezível. E, francamente, temos visto um aumento em protestos antissemitas, em protestos pró-Hamas, em simpatizantes de terroristas. Nós os vimos em nossos campi universitários. E vimos o Partido Democrata fechar os olhos e, em alguns casos, até mesmo abraçar esse tipo de comportamento antissemita e ilegal. E é por isso que esta administração fez mais do que qualquer outra na história para combater o antissemitismo. Como você sabe, em janeiro, quando o presidente assumiu o cargo, ele assinou uma nova ordem executiva para combater o antissemitismo. Ele criou uma comissão focada exatamente nisso. O Departamento de Justiça também anunciou sua força-tarefa. O secretário de Estado Marco Rubio revogou milhares de vistos de estudantes de campi, onde esses terroristas pró-Palestina, pró-Hamas, esses agitadores de campus e manifestantes violentos atuaram. E também retivemos financiamento desses mesmos campi como parte do esforço para combater o antissemitismo. Portanto, o presidente deixou muito claro que esse tipo de ódio não terá lugar em nosso país. Obrigada, então. Sobre o projeto Big Beautiful, eu sei que há uma cláusula incluída pela Câmara que retira o financiamento da Planned Parenthood, não apenas pelo fato de ser o maior provedor de abortos do país, mas também porque, segundo a Live Action, é atualmente o maior distribuidor de hormônios transgêneros, inclusive para menores de idade. Então, o presidente está comprometido em garantir que essa cláusula permaneça no Senado? O presidente tem mantido um compromisso muito claro de garantir que esta administração e o dinheiro dos contribuintes americanos não estejam financiando nenhuma instituição, incluindo sistemas hospitalares, que estejam promovendo a castração química e a mutilação de crianças. Não vamos tolerar que o dinheiro dos contribuintes seja destinado a tais práticas. Claro.
Obrigado, Caroline. Você mencionou no início da coletiva que os migrantes seriam enviados para um terceiro país. Eu só queria saber se você poderia compartilhar mais informações sobre, com quais países a administração firmou esses acordos e como é especificamente esse acordo com o Sudão do Sul. Bem, antes de tudo, não vou debater política externa aqui do púlpito, mas o que vou reiterar é o absurdo dessa decisão de um juiz de primeira instância em Boston, que basicamente criou novas leis de imigração do nada. Esta administração, deixe-me ser muito claro, porque houve muitas manchetes falsas sobre esse voo de deportação nos últimos 2 dias, esta administração cumpriu todas as ordens judiciais. E os indivíduos cujos nomes acabei de revelar e cujos históricos criminais acabei de mencionar que estão neste voo, todos eles tinham uma ordem final de remoção do nosso país. Na verdade, um desses criminosos violentos e ilegais, recebeu uma ordem final de remoção em 1999. Isso foi 2 anos depois de eu nascer. Esse indivíduo, esse criminoso, está vivendo em nosso país há uma geração inteira. E agora temos um juiz de um tribunal distrital tentando dizer ao presidente, ao secretário de Estado e ao secretário de Segurança Interna que um assassino criminoso ilegal, que está se escondendo nas sombras em nosso país há quase 30 anos, não pode ser deportado do solo dos Estados Unidos.